o Brasil vem arrastando, não é, uma situação social muito negativa. Depois do período lulista, que, a meu ver, se encerra em 2014, nós começamos a viver um retrocesso que, até certo ponto, engoliu uma parte daquilo que o lulismo havia feito. Diante disso, qualquer, digamos, perda, não é? Por exemplo, perda de dinamismo, esse certo dinamismo que foi alcançado no ano de 2023, tudo isso pode cobrar um preço político. E esse preço político vai acabar num lugar que é o debate sobre a democracia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. O nosso convidado de hoje é formado em Ciências Sociais e Jornalismo pela Universidade de São Paulo, foi secretário de redação da Folha de São Paulo, porta-voz e secretário de imprensa da Presidência da República no primeiro mandato do presidente Lula, e atualmente é professor titular do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde também atua como pesquisador no Centro de Estudos dos Direitos e da Cidadania, também conhecido como CENEDIC. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu fico muito contente da gente estar tendo essa conversa aqui no nosso programa de entrevistas da Terra Redonda. Eu é que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui. Muito bom. Então, para nós começarmos a nossa discussão, nesse mês de novembro, que agora acabou de terminar, completou-se 1 ano da vitória do Lula nas eleições sobre o Bolsonaro. Só que nesse mesmo mês, nós também assistimos à vitória do Javier Milei na Argentina e do Partido da Liberdade na Holanda, ambos de extrema-direita. Na introdução ao livro O Brasil no Inferno Global, que você escreveu junto com os professores Cícero Araújo e Fernando Rugitsky, vocês afirmam que a ascensão da extrema-direita, inclusive no Brasil, ou seja, não apenas, eu abro aspas para vocês, deve ser compreendida como produto das crises simultâneas do capitalismo e da democracia, ambas provocadas pelo neoliberalismo. Gostaria então de começar a nossa conversa destrinchando um pouco essa afirmação, que tem bastante coisa, começando por esse que parece o elemento que encabeça ela, que é o neoliberalismo. O que vocês estão entendendo aqui por neoliberalismo? A pergunta é boa e difícil, né? Porque neoliberalismo é um desses conceitos em ciências sociais que tem dezenas de significados, como ideologia ou populismo. Então, você encontra uma variedade imensa de definições. Aqui eu uso, para mim mesmo, de um processo que começa no final dos anos 70, de desconstrução do estado de bem-estar social e de todas as regulamentações políticas, econômicas e sociais que vieram junto com a construção do estado de bem-estar social. Uma desconstrução sistemática de tudo que foi feito no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que aquela experiência do pós-Segunda Guerra foi uma experiência única, no sentido de implantar dentro do capitalismo certas características que eu chamaria até de socialistas. Não se trata de dizer que houve uma transição para o socialismo, porque obviamente não houve. Mas o capitalismo pode ser, no caso foi, transformado até certo ponto, por dentro, numa variedade de capitalismo que contemplava aspectos socialistas, não é? Como, por exemplo, a melhora significativa das condições de vida da classe trabalhadora, o acesso da classe trabalhadora a uma cidadania ampliada, envolvendo não só saúde e educação, mas também lazer, cultura e assim por diante. E, portanto, um tipo de capitalismo que, digamos, se coadunava com uma sociedade mais civilizada depois das tragédias seguidas que começam com a Primeira Guerra Mundial e se seguem com a Segunda. Então, um momento, eu diria, até certo ponto excepcional, que termina
por esse início de desconstrução sistemática que vem até hoje, porque eu passei o primeiro semestre deste ano 2023 na Inglaterra, graças a uma bolsa da FAPESP, e lá, vivendo o dia a dia, dá para sentir, né, como ainda restam aspectos disso que foi construído nos chamados 30 anos gloriosos, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, que está muito abalado, muito depauperado, por assim dizer, mas segue de pé, e que é uma conquista extraordinária, porque o acesso à saúde é um bem básico, né? Você tem um sistema universal de qualidade que representa uma porta de acesso para todos, é digamos, um elemento de igualdade dentro da sociedade, que é justamente isso que eu chamo de um elemento socialista inserido num regime capitalista. Então, é evidente para mim que isso continua sendo desmontado, mas foi uma coisa tão, digamos, forte, que está demorando mais de 40 anos para conseguir que isso literalmente venha abaixo, né? Então, eu uso, esse é o uso que eu faço para mim de neoliberalismo. Mas a pergunta é cabível, talvez até os colegas que escreveram comigo dessem respostas um pouco diferentes, porque há tantas definições, mas é completamente cabível pedir, no caso, uma definição, né? E é interessante porque é a partir dessa definição, então, que vocês vão desenvolver essa ideia de crises simultâneas, né? Uma crise do capitalismo e uma crise da democracia. Como que essas crises elas entram nessa história de desmonte desse estado de bem-estar social? Da seguinte maneira, do ponto de vista econômico, o capitalismo gerou a chamada financiarização. E nós adotamos, eu penso que posso falar pelos colegas de artigo, de capítulo, no caso, a interpretação do Streck, que vai procurando naquele livro O Tempo Comprado mostrar como, ao longo dos 30 anos que mediam aproximadamente meados dos anos 70 até a crise de 2008, até o crash de 2008, vão havendo o que ele chama poderíamos chamar de truques de política econômica, que, por assim dizer, foram comprando tempo, ou em português popular, empurrando com a barriga, né? Uma crise que então ele diz, primeiro, a maneira pela qual foi tratada a inflação, até mais ou menos 82, depois entre 82 e mais ou menos 92, o uso intensivo da dívida pública para poder beneficiar, por assim dizer, subsidiar setores da classe trabalhadora que vinham sendo já prejudicados pelo avanço do neoliberalismo, e, por fim, a desregulamentação do setor financeiro, que permitiu às classes trabalhadoras acederem ao crédito. É isso que, na visão dele, que nós adotamos pelo menos como hipótese, se rompe em 2008 definitivamente. Essa intensa desregulamentação financeira, dando então acesso ao crédito às massas populares. Estamos sempre falando dos países centrais, né? OCDE, que chega a um limite no crash de 2008, porque o crash de 2008 é a queda de um sistema pirâmide, né? Você pega emprestado de um e devolve o dinheiro com o dinheiro que você pega emprestado de outro, e assim você cria uma espécie de cadeia que em uma hora vai cair. É um pouco, vamos dizer, falando de maneira muito grosseira, é mais ou menos isso, né? Sem regulamentação. Então é claro para quem analisa que em algum momento isso vai ruir. Não se saberia quando. Acabou ruindo em 2008. Então essa é o aspecto econômico, por assim dizer. Para usar uma linguagem muito antiga, mas que às vezes tem certa utilidade, o aspecto infraestrutural, né? Depois, do ponto de vista político, o próprio Streck diz isso, mas isso é algo que a gente já tinha diagnosticado, né? Há um esvaziamento contínuo da democracia, que vai junto com esse processo, porque esse processo depende
de você subtrair sistematicamente da democracia áreas de controle da política econômica. O melhor exemplo, e isso aqui eu sempre gosto de citar o Chico de Oliveira nisso, porque ele foi um dos primeiros a notar aqui no Brasil e talvez no mundo mesmo, a ideia de que a autonomia, depois a independência dos bancos centrais, representa o sequestro de aproximadamente metade, no mínimo, da política econômica do âmbito eleitoral democrático. Quer dizer, à medida em que o Banco Central tem um mandato independente de quem do governo que é eleito, tanto faz aí no caso se o regime é presidencialista ou parlamentarista, isso independe, você simplesmente tirou sob a decisão popular das urnas uma parte substantiva da política econômica simplesmente não está mais em discussão. Isso, por exemplo, é uma forma, talvez o exemplo mais paradigmático de esvaziamento da democracia, mas isso ocorreu em inúmeros setores, porque quando você vai privatizando, na verdade você está tirando do âmbito em que a população, do âmbito sobre o qual a população pode decidir, né? Esse esvaziamento da democracia foi levando a uma situação que é a seguinte: os governos passam a ter muita dificuldade de tomar qualquer decisão relevante. E a população começou a perceber que qualquer que fosse o governo, as coisas não mudavam, porque os governos simplesmente... Essa é uma análise, né? É claro que não é isso que se diz, mas é uma maneira de enxergar. Os governos ficaram impotentes. E, com isso, então, nós vamos caminhando, pós-2008, poder-se-ia dizer que houve uma aceleração desse processo, porque a situação econômica se agravou, e nós chegamos, então, ao ano de 2016, no qual o ex-presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos, que seria um ápice de todo esse processo, porque aí acontece o seguinte: no país central do capitalismo, poder-se-ia dizer também na potência hegemônica. Esse é um conceito discutível, de uma outra área, mas vamos usá-lo aqui para efeitos deste raciocínio. Chega ao poder de Estado uma corrente abertamente antidemocrática, né? Pela primeira vez, um candidato que se opõe à democracia. Por mais que em alguns momentos ele diga sim, outros que não, porque aí faz parte de uma característica de como estão ocorrendo esses processos, provavelmente a gente vai falar mais adiante. O que importa é que, na prática, nós achamos que se trata, sim, de uma corrente efetivamente antidemocrática. Então, é dessa maneira que se liga a crise do capitalismo e a crise da democracia a esse processo mais amplo do neoliberalismo sobre o qual você me perguntou no começo. Pegando então alguns elementos da sua fala, né, você mencionou o Wolfgang Streeck como uma referência e a crise de 2008 como um acontecimento histórico, de certa forma, marcante nesse processo. O Streeck, a partir de um conceito do Gramsci, propõe a interpretação de que nós estaríamos atravessando uma espécie de interregno, que é um conceito que você também tem trabalhado. Eu queria saber, então, como que para você tem sido o entendimento, essa ideia de interregno, o que ele significa nesse processo que a gente está discutindo? Olha, eu vou adiantar aqui algumas ideias que não foram ainda publicadas e que deverão fazer parte de um artigo que eu estou escrevendo com o Hugo Fanton a respeito justamente dessa questão. Então, talvez aqui soe como uma elaboração em público. O que nós estamos pensando é que talvez a menção ao interregno por parte do Streeck tenha sido algo um pouco ocasional. Eu, na verdade, nem tenho muito bem certeza quem é que lembrou dessa anotação. É uma anotação bastante conhecida. Alguém deve ter, no bojo dos debates pós-2008,
talvez pós-2016. Aí teria que ver, até uma pesquisa que valeria a pena fazer, mas infelizmente eu não pude fazer, saber exatamente quem foi o primeiro que retomou isso, né? Eu fui procurar, a anotação é até um pouquinho difícil de achar, é uma anotação de 1930, portanto, é de quando, mais ou menos de quando Gramsci começa a escrever os Cadernos do Cárcere. Porque as primeiras, acho que ele é preso em 26, mas ele só começa a escrever em 29. E essa anotação é de 30, né? Caderno 3, portanto, um dos primeiros cadernos. E ele está fazendo um comentário sobre uma situação bastante específica da Itália, e aí ele faz a seguinte anotação. Não vou dizer literalmente, porque eu não me lembro, mas é mais ou menos assim: quando o velho morre e o novo não pode nascer, ocorre um interregno, no qual se dão fenômenos patológicos. Alguns traduzem por mórbidos, outros patológicos, mas essa é a ideia. Nós começamos a pesquisar, tentar ir exatamente o que o Streeck está querendo dizer com isso. E descobrimos que na obra do Streeck e, sobretudo, nas entrevistas que ele dá, às vezes artigos menos conhecidos, ele usa interregno de várias maneiras muito diferentes, né? E aí nós ficamos com vontade de escrever alguma coisa a respeito. Fizemos uma entrevista com ele, perguntamos para ele, deu uma resposta, que não vem ao caso exatamente agora, mas eu acho que o que o Streeck estava querendo dizer é o seguinte: alguma coisa como uma situação em que havia uma ordem desapareceu e não há uma outra ordem. Então nós estamos no meio de algum caminho, né? Porque uma das coisas que a gente descobriu logo de cara é o seguinte: interregno, etimologicamente, quer dizer entre reinos. Entre um reino que acabou e um reino que vai começar. O Gramsci estava querendo dizer que, provavelmente, o que estava querendo dizer é que o que vinha pela frente era o comunismo. Mas na Europa Ocidental, na Itália em particular, a tentativa de revolução socialista não tinha dado certo e emergiu o fascismo. Eu acho que ele estava querendo falar disso, né? O fenômeno patológico ao qual ele estava querendo se referir, eu penso, era o fascismo. O Streeck já tem de cara uma visão diferente, porque ele não vê outro reino. Ele diz: olha, acabou uma coisa e nós não sabemos o que vem pela frente. Então não é bem um interregno já, se você for pegar pela etimologia, né? Depois, então, vai aparecendo uma pluralidade de visões do Streeck sobre o interregno, no qual eu diria que prevalece a ideia de que nós estamos numa situação em que não há ordem, uma situação de grande instabilidade. Tá bem, só que isso, vamos dizer, é muito genérico, né? A gente queria uma coisa mais específica, e aí começa a nossa própria pesquisa. A visão que eu elaborei, Daniel, é a seguinte: eu fui reler o Gramsci e cheguei à seguinte ideia. Quando o Gramsci começa a escrever e quando ele faz essa anotação, para ele, o fascismo parecia um fenômeno mórbido, no sentido de que, tudo isso que eu vou dizer agora é uma interpretação minha, tá? Eu acho que ele estava se referindo a fenômeno mórbido como um fenômeno sem direção, ou seja, algo que faz parte não de uma superação da doença, mas de um prolongamento da doença. Por isso mórbido, por isso patológico. Qual é a doença? É a ordem que está morrendo, né? Essa ordem que está morrendo, ou que morreu, essa questão de está morrendo, morreu, ela é meio dúbia. Então, o que caracteriza o fenômeno mórbido é um fenômeno que não apresenta uma saída, não é? Então, eu acho que o que ele está dizendo é: o velho morreu ou está morrendo, o novo não está podendo nascer. No meio disso, o que acontece? Fenômenos que não apresentam caminho, não apresentam via de saída, por isso mórbidos. Só que eu acho que, ao longo do tempo dele na prisão, o Gramsci foi mudando de ideia. E ele chegou à ideia de que talvez houvesse, sim, um caminho para o fascismo. Porque o fascismo
é um fenômeno, eu creio que isso está no Gramsci, é um fenômeno que, num primeiro momento, não tem um programa. Não tem um programa para a sociedade. É uma espécie de mais um não do que um sim. É não ao que veio antes e não uma proposta do que vem depois. Dessa maneira, o fascismo pode adotar qualquer programa. Eu penso que foi meio isso que aconteceu, né? Porque eu acho que o Gramsci começou a perceber, e eu acredito de uma maneira genial, foi que havia uma saída para o capitalismo. Porque a ordem que estava morrendo, em princípio, seria o capitalismo, né? Que, vamos dizer, cujo suspiro de morte teria sido a Primeira Guerra Mundial, e o sinal mais claro teria sido a Revolução Russa, mas que não deu certo no Ocidente, então aí o interregno ocidental. A saída estava no que ele veio a chamar de americanismo, porque eu acho que o Gramsci percebeu que estava surgindo um novo tipo de capitalismo nos Estados Unidos. Um capitalismo marcado pelo mercado de consumo de massa, inclusive de bens caros. O melhor exemplo que eu encontro é o Henry Ford pagando os seus operários o suficiente para eles poderem comprar os próprios carros que eles fabricavam, que então era o que havia de mais avançado, agora sim começando a ser um produto fabricado em massa, certo? Além disso, o Henry Ford, por isso que o livro, não é um livro, mas é um caderno especial do Gramsci, chama Americanismo e Fordismo, o Henry Ford tem não só uma orientação econômica, mas ele tem uma visão de mundo. Uma visão de mundo que o operário não poderia beber, né? Por isso a ideia da lei seca, da sobriedade e do puritanismo, e uma orientação para a vida, né? Que é isso que caracteriza, digamos, o fenômeno da hegemonia. Claro que existe a força e a coerção, mas junto com uma orientação. Essa é a minha leitura, né, de hegemonia. Eu acho que o Gramsci percebeu que havia ali uma nova orientação, e esse caderno especial Americanismo e Fordismo é brilhante, e ele percebeu que o Mussolini estava levando isso para a Itália. O Mussolini tinha feito uma aliança com a Fiat para fazer isso, não é? Para levar isso para a Itália. E ele percebeu que esse era o programa, esse podia ser o programa, essa podia ser a saída do fascismo, sempre lembrando que o Henry Ford era um admirador do nazismo explícito, né? Então, e o Gramsci, de certa forma, ele não viu isso, não é? Ou não escreveu sobre isso, mas ele, de certa forma, anteviu o que o Hitler ia fazer. E o Hitler fez, né? O Hitler fez com muito mais energia, porque a Alemanha era o segundo maior país industrializado do mundo, né? E ele tirou a Alemanha do buraco com essa política. Então, o nazismo em ascensão é isso, né? Ou seja, tem aspectos aí de uma nova direção, de um novo caminho, né? Isso é uma mudança dentro do pensamento do Gramsci, que estava começou pensando, bom, o que nós vamos ter que fazer aqui para superar esse interregno que vai levar ao socialismo. Isto posto, a gente está tentando pensar, então, o que seria o interregno hoje e quais seriam as possíveis vias de saída. Eu não quero me alongar muito nessa resposta, que eu já falei muito, mas, digamos, nós estamos olhando sobretudo para os Estados Unidos, para o governo Biden, que eu penso que está trazendo aí novidades, eu diria, muito importantes para a gente compreender. Bom, André, então, dando continuidade ainda mais a esse raciocínio, né, você levantou essa questão das saídas para o interregno, né, para o nosso interregno de hoje, digamos assim, mencionando os Estados Unidos. Tem um outro elemento também que apareceu nessa história, além daqueles que a gente já mencionou, que foi a pandemia de Covid-19, que chegou em 2020 e
mudou o funcionamento do mundo, embora que por um breve período de tempo, de uma maneira profundamente radical, especialmente tendo em vista o neoliberalismo que estava em operação, né? Nós vimos uma atuação do Estado mais firme, com medidas de redistribuição de renda, especialmente nos Estados Unidos, bem radicais. Foi no mesmo ano que a pandemia surgiu, em 2020, que o Joe Biden venceu o Donald Trump nas eleições com uma campanha que também trazia certas bandeiras que olhavam para uma possível saída, né? O Biden falava em reconstrução, em investimento público e chegava até a levantar críticas à Wall Street. Só que, acabado esse período mais urgente da pandemia e agora já decorrido praticamente toda a gestão Biden, nós vimos o Joe Biden se engajar na guerra da Ucrânia, no conflito entre Israel e Palestina, e as pesquisas eleitorais hoje estão indicando um esgotamento duro da popularidade do Joe Biden. Enfim, onde que eu estou querendo chegar com isso? Essa via, né, de um possível Green New Deal, de uma possível saída que teria surgido com o Joe Biden nesse pós-pandemia, como que você avalia essa saída e se você acredita em que ponto que ela está hoje nessa encruzilhada do fim do mandato do Biden? Então, é a continuação do mesmo artigo. A hipótese com a qual eu estou trabalhando é de que esteja ocorrendo aí uma recomposição sobre a qual, no mínimo, nós temos que pesquisar. Porque, e aqui eu vou dar a fonte diretamente, porque eu acho que é mais útil, né? Eu tô me sustentando, sobretudo, num artigo que foi publicado no final do ano passado, ou seja, um ano atrás, na New Left Review, pelo Dylan Riley e o Robert Brenner, que são 7 teses sobre a política americana. Ali, esse artigo é um artigo muito ousado, e os próprios autores dizem, né, que é parte de algo que, digamos, parece aquelas coisas que você publica quando você sente a urgência de publicar, né? Porque você vê que ali tem várias arestas, coisas um pouco justapostas, mas que eles estavam precisando dizer. E eu creio que, não que eu concorde, eu nem tenho competência, na verdade, para até este ponto opinar sobre o artigo, mas até onde eu percebo, é um artigo que dá um passo adiante. E mesmo que ele esteja errado, nos obriga a pensar. Então, o que eles dizem nesse artigo é o seguinte, que houve 2 transformações fundamentais a partir da derrota da Hillary Clinton em 2016. A primeira foi obstruir a continuidade do neoliberalismo ao qual o Partido Democrata tinha aderido. Quer dizer, uma vitória da Hillary Clinton, na visão dele, seria uma continuidade do neoliberalismo, foi interrompido pela vitória do do Trump. E a segunda observação que eles fazem é a seguinte: a Covid, justamente o que você mencionou, obrigou o Trump a fazer uma política social que ele não queria fazer, não estava no seu programa e não fazia parte daquilo que a sua base social poderia aceitar. Tanto é que eles dizem algo do tipo, ele fez um programa e não disse que estava fazendo. E o programa consistiu simplesmente em distribuir rios de dinheiro para a população, para que a população pudesse sobreviver numa situação em que era preciso parar de trabalhar e que a economia parou. Houve uma enorme recessão, porque a Covid impôs essa restrição acertadamente assinalada por você como algo até certo ponto inesperado e que transformou a situação. Se você somar as duas coisas, você vai ver o seguinte: o Biden, ele precisa fazer um governo distinto daquele que vinha sendo a orientação do Partido Democrata, portanto não neoliberal, né? E já assumindo como legado uma política social que veio do seu antecessor, que era de extrema-direita, mas que fez a tal da política social, aliás, confirmando o que eu havia dito antes, que
estas correntes de extrema-direita não têm propriamente um programa, adotam o programa que está à mão em cada momento. Muito bem. Conclusão do Riley e do Brenner. O que está em curso hoje nos Estados Unidos, com o governo Biden, é algo novo, não é mais do mesmo. E eles deram um nome de neoprogressivismo para isso, dizendo, olha, isto aqui não é um programa social-democrata, no sentido de que ele não é um programa de universalização de direitos, não tem nada a ver com isso, mas é um programa voltado para determinadas camadas do eleitorado, portanto, da população e da classe trabalhadora, que atende a certas necessidades, não é? Que permite não sei se eles usam essa palavra, mas eu vou usar, que permitem uma certa mudança da situação. Então, agora passo eu a falar. Eu acho que os dados que nós temos mostram uma multiplicação muito importante do investimento público, né? Da ordem de 3 trilhões de dólares, algo que não é trivial. Falando de, primeiro, manutenção daquele programa social que já vinha, que eles chamam de American Rescue Plan, que foi muito importante. Depois, um programa importante de recuperação da infraestrutura americana e, finalmente, um programa voltado para a reindustrialização do país. É claro que a reindustrialização está ligada à recuperação dos empregos, na verdade, dos bons empregos. Esse é um fenômeno que seria talvez interessante a gente explorar mais adiante, o problema da reindustrialização, né? Que eu acho que está muito na pauta hoje. E aqui eu faço... Bom, então, estamos diante de um forte investimento público para transformar aspectos chaves do funcionamento econômico e social. Eu até simpatizo com essa ideia deles de que não é um programa social-democrata e acho útil essa distinção. Mas é um programa, como você mesmo mencionou, é um programa crítico ao que vinha antes. E nesse sentido, eu não sei se ele é crítico ao Wall Street, porque o Wall Street o apoia. Mas, e ele não quer brigar com eles. Acho que nenhum dos dois quer brigar. Nem Wall Street quer brigar com o Biden, nem Biden quer brigar com Wall Street. Porém, é um programa que, na prática e também na sua retórica, mas eu não queria dar tanta ênfase à retórica, porque eu acho importante entender o que está acontecendo, não o que está sendo dito. Também na sua retórica é uma revisão do passado. Se nós considerarmos certos gestos que não deixam de ser práticos, mas tem um aspecto retórico ou ideológico, o fato do Biden ter ido pessoalmente apoiar os trabalhadores em greve no setor automobilístico não é menor. Sempre alguém poderá argumentar, mas isso é ideologia. Ok, mas vamos ver o que os fatos vão dizer. E lembrando que um dos primeiros gestos do Biden foi apoiar a greve na Amazon, que é uma apoiadora dele. A Amazon apoiou, porque todas as Big Techs apoiaram a candidatura Biden contra a candidatura Trump. Então, eu chego ao ponto de lançar de uma maneira um pouco provocativa, porque eu não tenho suficientes elementos para isso, mas a ideia de que talvez o Biden esteja enxergando, e não é o Biden sozinho, provavelmente o grupo que está com ele, o Partido Democrata, né, que é preciso reconstituir algo da velha classe trabalhadora. Porque talvez o programa dele não tenha base de sustentação sem aquilo que era a sustentação de um programa desse tipo no passado, não é? Bom, agora vem o outro lado, o lado, digamos, muito menos alvissareiro da história. É que tudo isso vem acoplado a uma posição belicista no plano internacional. Toda essa política está sendo organizada em torno de uma concepção que não é apenas teórica, mas ela é prática também, de que os Estados Unidos precisa se reerguer para estar à altura do seu competidor, que é a China.
Então, os Estados Unidos precisa se recuperar do ponto de vista humano, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista industrial e provavelmente do ponto de vista armamentista e das Forças Armadas, o qual, neste momento, até onde eu acompanho, e aqui eu quero dizer com toda clareza que eu não tenho especialização no assunto, então estou repetindo o que eu ouvi, não há dúvida, foi o que eu ouvi, que até este momento a superioridade militar norte-americana é inquestionável no mundo, inclusive em relação à China, por mais que a China tenha avançado em várias áreas. Não é? Mas, não obstante essa superioridade, eu acho que houve uma identificação, até onde eu pude aferir, sobretudo nesse período na Inglaterra, correta, de que a China hoje é um competidor. É um competidor que está vindo atrás, mas é um competidor. Ela entrou numa corrida. Se você identifica alguém, não é? Você está numa corrida, você identifica alguém que está começando a chegar perto e que declarou que quer te passar e que vai te passar, você começa a correr mais. Não é? Ou começa a identificar o que eu preciso para correr mais. E eles estão fazendo isso. Me parece que toda a orientação vai no sentido de um confronto, né, com a China. E eu acho que há elementos para dizer que, ao contrário do que se esperava, o Biden radicalizou essa postura do Trump. Isso é claro que é um tremendo retrocesso, né, porque não há, penso eu, do ponto de vista da humanidade, que possa ser pior que uma nova guerra e uma guerra sustentada por armamento nuclear, né? Como provavelmente será, caso venha a haver uma nova guerra mundial. Então, o que eu acho profundamente contraditório é que o quadro norte-americano parece ter essas duas faces que são que estão inextricavelmente ligadas uma à outra. E você não consegue falar de uma sem falar da outra. E tentando pensar da forma mais dialética possível, é preciso levar em consideração as duas. Porque, às vezes, eu vejo um debate no interior da esquerda mundial hoje de quem diz, bom, vocês estão só olhando para a política interna, a política doméstica, que, de fato, tem aspectos progressistas importantes. E outros que dizem, mas vocês estão olhando só para a política externa, não é? A política interna também é importante. Eu penso, bom, precisa olhar para as duas, né? E tentar entender o que esse todo apresenta para nós. Eu acho que nesse todo, você levantou uma bandeira que eu vou tentar dar um pouco de ênfase, que é essa questão da reindustrialização e isso que eu achei uma leitura muito interessante, né, de tentar reconstruir uma classe trabalhadora de bom nível nos Estados Unidos. E até provocativamente eu diria, né, que isso, de certa medida, isso remete ao projeto lulista de colocar o subproletariado na condição de classe trabalhadora, né? De certa forma, essa ideia de constituir uma classe trabalhadora, então, está em jogo nesse projeto de industrialização dos Estados Unidos. Olha, Daniel, eu só queria fazer um reparo aqui, que eu não posso evitar. É um pouco bairrista, mas não posso evitar. Eu acho que a comparação com o lulismo aí não procede, sabe por quê? Porque justamente o que distingue o lulismo é que ele pertence a uma formação social no qual existe um enorme subproletariado. O subproletariado no Brasil é um fenômeno, talvez, também não tenho suficiente especialização, mas talvez só comparável com o da Índia, compreende? Ou da China no passado, quer dizer, países grandes em que uma parte substantiva da população, eu diria quase metade da população, nunca foi integrada, sempre ficou à margem. E isso à medida em que uma outra parte foi mudando de condição, com todas as contradições que existem nessa mudança, isso torna a parte desintegrada mais, digamos assim, um fenômeno mais singular, porque essa composição entre atraso
e modernização que é típico do Brasil e não tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o centro do centro que se modernizou por completo. Então, lá sim, eu acho que faz sentido a ideia, pensar pelo menos a ideia de reconstituição de uma classe trabalhadora que já teve um momento de auge e que, à medida em que a indústria foi indo para a Ásia, foi perdendo essa condição. Né? Aqui no Brasil se trata de outra coisa. Aqui no Brasil se trata de, na verdade, usando a expressão do Celso Furtado, de completar a construção do país. Só que quando a gente fala completar, parece que está faltando um pouco. Não, está faltando metade. Não é? É um país pela metade. Eu sinto esse traço muito forte no Brasil, sabe? O país que é pela metade. Então, não acho que essa comparação não nos ajuda. Agora, como é que era a segunda parte? Você fez uma segunda que me escapou agora. Você falou da questão do lulismo e daí você fez um... Essa ideia da industrialização, acho que eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais. Da industrialização. Isso que você falou que pode ser não, interessante. O que eu acho que está... eu vejo da seguinte maneira, isso é parte de um outro artigo que eu estou escrevendo com o professor Cícero Araújo e o professor Leonardo Bellinelli. Também digamos, a continuação daquele nosso livro, O Brasil no Inferno Global, que é justamente essa questão da industrialização. Eu vejo assim, a partir do momento em que os Estados Unidos recolocou a questão no centro, eles estão chamando isso de novo Consenso de Washington, que foi lançado este ano, né, em abril deste ano. E o centro do novo Consenso de Washington é a reindustrialização. E a reindustrialização é uma proposta para os Estados Unidos e é uma proposta para o resto do mundo. Do resto do mundo que seriam, fica implícito, os aliados dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, nós, os que eles não dizem dessa maneira, mas quase, viu? Eles dizem, nós que temos que nos preparar para o confronto com a China e, portanto, precisamos nos assenhorear de todas as cadeias produtivas integrais, não podemos ter coisas que nós não fazemos no plano industrial, temos que nos reindustrializar. Né? E, com isso, recolocou o problema da industrialização no centro do debate. E eu penso que essa é uma novidade que está chamando a atenção para o seguinte: você pode ter o controle financeiro, talvez você ainda pudesse dizer que o controle financeiro mundial está na mão do FED, mas você não tem mais o centro dinâmico do capitalismo. O dinamismo que é aquele que dá o dinamismo social. E a vitória do ex-presidente Trump em 2016 e a sua, até este momento em que nós estamos conversando, 1º de dezembro de 2023, a sua competitividade nas eleições que vão ocorrer daqui a um ano nos Estados Unidos, mostram que esse processo de desindustrialização teve consequências muito graves, não só para a classe trabalhadora, diretamente, ou classe operária, mais nesse caso, mas com uma série de reflexos, porque esse dinamismo ele puxa a sociedade toda para um outro padrão, que está retrocedendo. Então, ocorreu uma coisa curiosa que nós estamos tentando desenvolver nesse artigo aqui, se deu uma sincronicidade entre o que está em curso no Brasil e o que está em curso nos Estados Unidos. Uma sincronicidade talvez nunca tenha ocorrido, não é? Porque houve uma desindustrialização no Brasil a partir dos anos 80, mas houve também uma desindustrialização nos Estados Unidos, colocando os dois países mais num certo paralelismo. Países dos quais, como justamente eu procurei assinalar na observação anterior, há uma profunda diferença, porque nos Estados Unidos essa industrialização se completou por inteiro e carregou o conjunto da sociedade, ou pelo menos grande parte da sociedade, para uma condição que no Brasil não ocorreu. Né? E, portanto, coloca questões para o Brasil que não estão colocadas lá e vice-versa. Agora, é como se tivesse... o problema de base, o problema da formação não foi transformado por isso, mas há como que
um paralelismo em alguns aspectos, entende? Que talvez explique o fato de que Bolsonaro e Trump tenham sido tão parecidos, né? A ponto de que, quando ocorreu o 8 de janeiro, eu já estava na Inglaterra, e apareceu aquele artigo no New York Times, do Ross Douthat, dizendo que o que os manifestantes brasileiros haviam feito era uma performance para ficar igual ao 6 de janeiro. É só isso. Quer dizer, fazer algo igual ao que tinha ocorrido no 6 de janeiro, num dia em que não podia ter, não podiam ter as mesmas consequências não podiam ocorrer, porque nada estava funcionando. No 6 de janeiro americano, eles tentaram impedir a diplomação do Biden. Aqui, o Lula já tinha tomado posse e os prédios estavam vazios porque era domingo, né? No entanto, eles queriam mimetizar o que havia ocorrido lá, não é? Usando até uma data quase idêntica. Então, digamos, esse é um aspecto da questão da industrialização. Para nós, no Brasil, é a retomada de um problema, por assim dizer, clássico, né? Eu já citei aqui o Celso Furtado. O problema, vamos dizer, dos economistas do Brasil é esse, né? Quer dizer, o Brasil ficou no meio do caminho. Um país que chegou a se industrializar praticamente por completo, até ter uma fábrica de aviões, né, que é um padrão tecnológico alto, e imediatamente começou a se desindustrializar. E chegamos num ponto em que um país que está voltando a ser um país agroexportador, né? Enfim, eu penso que é isso. Ocorreu uma retomada da questão industrial no mundo por iniciativa dos Estados Unidos, que faz parte disso que eu chamo de novidade, do bidenismo, podemos chamar assim, informalmente, e que se encontra com um problema, vamos dizer, histórico da formação brasileira. Aproveitando então que a gente chegou no problema do Brasil, da formação do Brasil, eu queria direcionar agora então a nossa conversa para problemas que nos envolvem mais diretamente. Num artigo que você publicou na Folha de São Paulo em 2021, você propôs a ideia de um autocratismo de viés fascista como uma forma de capturar o sentido do bolsonarismo. Por que você escolheu essa formulação? Por que autocratismo e por que de viés fascista? Porque eu resolvi pesquisar o governo Bolsonaro. Eu estava preocupado com a seguinte questão. Toda vez que havia um debate sobre o problema da democracia no Brasil, ocorria uma polarização entre os que diziam, mas veja, o Bolsonaro disse que vai fazer isso, vai fuzilar os opositores, vai invadir o STF, vai mobilizar as Forças Armadas e tal, e outros que diziam, sim, ele diz, mas ele não faz isso. E as instituições brasileiras são fortes e não há sinal de que elas venham a ser superadas por isso que é só um discurso. Então, eu resolvi sair dessa embrulhada fazendo a seguinte coisa. Eu vou pesquisar o que o Bolsonaro fez ao longo de 4 anos, para sair dessa questão do que ele está falando, né? E aí eu cheguei à conclusão de que o Bolsonaro tinha tomado atitudes efetivas no sentido, na direção de um governo autocrático. Por exemplo, toda a briga que ele teve com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, era pela possibilidade de o presidente da República nomear como diretor da Polícia Federal alguém que fosse politicamente alinhado com ele. Do ponto de vista constitucional, essa é uma prerrogativa do presidente da República, nomear quem ele quiser para a direção da Polícia Federal, porém, desde a Constituição de 88, os presidentes da República, ou pelo menos depois do Collor, que foi acusado de utilizar a Polícia Federal durante o período do congelamento de preços, os presidentes posteriores ao Collor tomaram a atitude de não usar dessa prerrogativa
deixando a Polícia Federal como uma polícia de Estado, não uma polícia de governo. Portanto, abrindo mão da possibilidade de manipular, de usar a Polícia Federal para finalidades políticas. O Bolsonaro envidou esforços e acabou conseguindo mudar essa praxe, nomear alguém que era alinhado politicamente com ele, praticamente declarando, né, que ele, a partir daquele momento, controlava a Polícia Federal para fins políticos. Esse é efetivamente o caminho para um Estado policial. Nós não estamos falando de retórica, estamos falando de fatos, né? Eu poderia citar, eu creio, uns 10 fatos desse tipo, né? Citei esse porque esse é muito claro, não é? E custou até mesmo a ruptura com o Sérgio Moro, que é uma figura muito controversa, mas que saiu do governo fazendo essa denúncia, né? Fazendo a denúncia de que o presidente da República estava querendo usar politicamente a Polícia Federal, e isso causou uma ruptura que depois foi recomposta, porque no final das contas, no período eleitoral, o Moro acabou apoiando de novo o Bolsonaro. Mas isso é secundário para o argumento que eu estou querendo fazer. Eu penso que a segunda parte da pesquisa foi a de identificar o seguinte: embora sejam sinais na direção do autoritarismo, não havia nada que identificasse, do ponto de vista empírico, a formação de um regime propriamente fascista. Por exemplo, todos os regimes do chamado fascismo histórico dos anos 20 e 30 eram regimes apoiados numa espécie de partido político militarizado. É um partido político muito estruturado, muito organizado, até do ponto de vista militar, transformando essa organização paramilitar numa espécie de exército paralelo a serviço do Estado, a partir do momento em que estes líderes chegaram ao poder. Não havia nada disso, não há nada disso na experiência brasileira, até ao contrário. O Bolsonaro anunciou que iria criar um partido para si e não fez, né? A tal da Aliança para o Brasil, que lembrava, não por acaso, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, o Partido dos Militares, e não fez. Sendo que tudo indica que, para um presidente da República, é muito fácil montar um partido político. Não é? Ele tem instrumentos suficientes para... e basta ver, por exemplo, o fortalecimento do PSDB durante o governo Fernando Henrique Cardoso e do próprio PT, que já era um partido muito mais estruturado, o partido mais estruturado do Brasil, durante os governos Lula. O Bolsonaro simplesmente não fez, porque eu acho que a forma pela qual ele atua não passa por aí. É uma forma que parece conviver com uma certa dose de desorganização e não de organização. Daí a minha ideia do autocratismo, porque a ideia do autocratismo é a ideia de que vai havendo uma concentração pessoal do poder, que é um termo que está se usando bastante para designar vários dos regimes autoritários que vêm se constituindo ao redor do planeta. Então eu acabei achando que isso descrevia bem o que a minha pesquisa havia mostrado sobre o governo Bolsonaro. Porém, com um terceiro fator, que é o seguinte: eu acho que houve no governo Bolsonaro uma característica que eu penso ser identificável com aquela que se observou durante o fascismo histórico, e aí particularmente pela Escola de Frankfurt e mais especificamente pelo Adorno, que é o uso do que ele chama de sistemas delirantes. Na conferência de 67 em Viena sobre a volta da extrema-direita na Alemanha. O que são esses sistemas delirantes? Eu descrevo da seguinte maneira: é a utilização de recursos de comunicação e de propaganda e de mobilização que apelam para ideias que não têm nenhuma conexão com a realidade. Essa é uma
característica precisa ser bem conceituada, porque você pode dizer que na luta política sempre há uma dose de irrealidade, né? E eu vou dar um exemplo bem forte para caracterizar, para dificultar a minha explicação. Quando os Estados Unidos disse que o Iraque tinha armas de destruição em massa, aquilo não tinha nenhuma conexão com a realidade, não havia armas de destruição em massa. Aquilo simplesmente foi uma justificativa forjada para a invasão do Iraque. E, obviamente, um elemento de irrealidade. No entanto, parece que, embora irreal, aquela mentira guardava alguma ordem de racionalidade. Havia, ela encaixava dentro de um sistema ainda racional. Quando, por exemplo, ao longo da movimentação que acabou resultando nas grandes marchas, eu chamei de marchas, mas grandes mobilizações de Brasília e São Paulo, no 7 de setembro de 2021, as redes sociais bolsonaristas acusavam o STF de estar a serviço da China. A China pagava os ministros do STF com o objetivo de escravizar o povo brasileiro. Bom, isso é um grau de desconexão com a realidade sobre o qual você não consegue nem começar a conversar com alguém que acredita nisso. Não é? É como se, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é claro que a ideia de que o Iraque tinha armas de destruição de massas era mentirosa, mas parece que sobre isso ainda é possível dialogar com evidências. Com alguém que acredita que os ministros do STF recebem dinheiro da China para escravizar o povo brasileiro, não tem o que falar. Assim como não tem o que falar com alguém que acredita que a Terra é plana ou que a cloroquina resolve o problema da Covid-19. Não há o que discutir. São pessoas que estão operando no que o Adorno chama de sistema delirante. O meu argumento é que o uso disso é um uso tipicamente fascista e que remete para algo que não é simplesmente de extrema direita. É mais do que isso. É algo que nós deveríamos considerar como um elemento fascista. Por isso, então, a ideia que eu chamei de autocratismo é um autocratismo, é o que nós temos, para hoje, porém com um viés fascista, algo que está puxando uma linha que pode acabar dando num fascismo. Então, esse é o conjunto do raciocínio que, aliás, acabou sendo publicado como um artigo aí mais extenso e de corte acadêmico na revista Lua Nova. E seguindo então nessa discussão, botando um pouco mais em foque o Bolsonaro e o bolsonarismo, se a gente olhar agora para as eleições de 2022, que no fim deram uma vitória para o Lula, não foram eleições nada fáceis. Por mais que o Lula tenha nas pesquisas ele mostrou uma vantagem e no primeiro turno até chegou a se cogitar uma possível vitória no primeiro turno, o resultado final no segundo turno foi bastante estreito. Num artigo seu que saiu na New Left Review no começo deste ano, você ofereceu alguns caminhos para a gente poder começar a mapear o que estava em jogo nas eleições do fim do ano passado. Do lado do Bolsonaro, então, que é por onde eu gostaria de começar, você detectou a formação de um bloco bolsonarista. E é um bloco composto por diversas frentes. Como que na sua visão, esse bloco foi articulado? O que estava compondo esse bloco bolsonarista? Olha, a surpresa foi que, depois de um governo que não teve nenhum êxito econômico e passou, ou melhor, causou a tragédia humanitária que foi a Covid-19 no Brasil, a tragédia só comparável à que o Trump produziu nos Estados Unidos, o fato do Bolsonaro ter chegado quase a metade dos votos não pode deixar de chamar muito a nossa atenção, né? E estudando
o que aconteceu, eu cheguei à seguinte conclusão. Esse projeto autocrático que ele liderou, ou seja, de concentração de poder nele mesmo, acabou forjando um bloco heterogêneo de forças em torno dele que tem um substrato econômico, social, regional e ideológico de uma certa consistência. Que eu creio que só se revelou na própria eleição, não é? Que não estava claro antes, não estava dado antes. E um dos elementos que eu acho que a gente deveria considerar nesse bloco é o caráter de força do interior do Brasil. Porque chamou muito a atenção a vitória do Bolsonaro no interior. Não é? O estado de São Paulo, por exemplo, foi gritante. Não é? A derrota na capital e a vitória no interior a ponto da eleição de um governador que sequer era paulista. Não tinha nenhuma trajetória política no estado e nem era paulista. Né? Porque o interior decidiu assim. Para dar um exemplo, mas na verdade deu para identificar no mapa até que o jornal Valor publicou e depois a New Left Review reproduziu no meu artigo, que vai do norte do Rio Grande do Sul, é uma faixa contínua que vai do norte do Rio Grande do Sul, pegando todo o interior do país até a entrada do norte propriamente, da região norte. É uma região imensa, passando pelos estados do sul, que são onde o bolsonarismo teve muita força, mas também pelo interior de São Paulo e pelo interior de Minas Gerais, subindo pelo interior do Nordeste até as regiões onde hoje há a soja, no Maranhão, no Piauí, no Tocantins, e entrando no norte do país, onde o bolsonarismo também não é fraco. Né? Onde ele ficou, a região ficou preservada, mais preservada, é uma certa região do Nordeste onde o lulismo ganhou e foi decisiva para a vitória final. Bem, o que houve nessa região? Eu acho que houve o seguinte, volta um pouco para a nossa conversa anterior, que é a contrapartida da desindustrialização é a força do agronegócio. Né? O agronegócio subiu nas últimas décadas a força do boom de commodities que começa durante o primeiro governo Lula e que foi importante para a explicação material do surgimento do lulismo, porque criou uma margem econômica, mas se reproduziu também durante o período Bolsonaro. Né? Então, quando a gente olha para as cifras de crescimento, a economia como um todo não cresceu, mas o agro cresceu muito, porque exportou muito. E isso alavancou, a meu ver, toda uma região do país que foi junto, não é? E que gerou uma novidade social que eu particularmente, não tinha enxergado dessa maneira, que se expressa, por exemplo, na cultura pela música sertaneja, né? A força da música sertaneja que explodiu, porque por baixo dela você tem toda uma parte da sociedade brasileira que está organizada nesses termos, né? Que são, então, regiões prósperas e que têm uma visão de mundo que se conectou. Eu até diria que, em certa medida, o Bolsonaro conseguiu conectar a visão de mundo de dois outros setores que são, até certo ponto, corporativos. Portanto, eles não estão na mesma dimensão dessa, porque agora, isso que eu tento descrever como interior do país, pode chegar a ser 40% do país. Né? É uma faixa muito grande que está aí. Essas duas corporações são as Forças Armadas e as confissões pentecostais e neopentecostais. A ligação entre as Forças Armadas e o bolsonarismo foram, apesar de que eu já havia percebido
desde o governo Temer, que os militares estavam voltando. Não obstante, não sabia que havia nas Forças Armadas, e em particular no Exército, uma aspiração significativa por uma volta ao regime de 64. Não imaginava que isso persistisse. Eu pensei que, e eu acho que boa parte do mundo acadêmico também pensava, que essa era uma página virada. Quer dizer, que a Constituição de 88 tinha encerrado um período também para as Forças Armadas que estavam dedicadas aos seus assuntos profissionais. Não era assim. O período Bolsonaro mostrou que há uma simpatia significativa nas Forças Armadas pelo que foi o regime de 64 e uma espécie de desejo latente de retomar aquele caminho. Né? Bom, o que acontece é o seguinte: o Brasil é um país onde a questão de segurança pública se tornou central. Não é? Nas últimas décadas, o Brasil é um país em que a insegurança veio aumentando muito, a criminalidade explodiu, e eu acho que talvez ainda não esteja perfeitamente bem quantificada a proporção da sociedade brasileira que foi engolfada pelo problema. Eu não estou dizendo pelo fenômeno A, B ou C. Eu estou dizendo pelo problema, onde a coisa se torna central, não é? Porque o que acontece é que quando você vive um fenômeno desse tipo, quer dizer o seguinte: as Forças Armadas acabaram sendo apenas a ponta de um iceberg, porque por trás dela existem todas as polícias militares, todas as polícias civis, a própria Polícia Federal e milhões de seguranças privados que existem no país. Ou seja, tem todo um enorme setor da sociedade que vive em torno disso. E para o qual as Forças Armadas representam não apenas uma corporação, mas representam uma visão de mundo, que é uma visão, nós poderíamos chamar de securitária, que ela se conecta ao mundo agrário e ao mundo do interior, porque ela é uma visão hierárquica. Ela é uma visão que naturalmente caminha para o seguinte: se você quer resolver o problema da segurança, você precisa ter autoridade. E a autoridade não pode ser contestada. Isso é uma premissa do problema da segurança pública, não é? Diante da qual, isso todos nós sabemos, não é? Os setores progressistas sempre tiveram uma dificuldade. Como lidar com isso? Não é? Como lidar? Esse é um tremendo problema estrutural existente no Brasil. Uma das expressões disso é a população carcerária existente no Brasil, extraordinariamente grande. Bom, e o outro setor corporativo é o setor das confissões pentecostais e neopentecostais, onde sempre se soube que estava em elaboração, por assim dizer, um ponto de vista conservador. Né? Do ponto de vista, por exemplo, da meritocracia, né? A ideia de que a sociedade não avança por meio de direitos universais, mas ela avança por meio do esforço individual de cada um, que é recompensado de maneira divina. Não é? Esse é um pano de fundo, mas temos também todas as posições que são contrárias ao direito das mulheres, ao direito dos grupos LGBT, possivelmente contrária a todos os grupos afrodescendentes e assim por diante, ou seja, um conjunto de pontos de vista conservadores também no que diz respeito ao problema da identidade. Tudo isso era mais ou menos conhecido, porém, houve uma grande novidade. Esperava-se, esse é um debate que vinha ocorrendo, esse sim, o debate anterior sobre as Forças Armadas, por um equívoco,
do qual também sou partícipe, ficou abandonado pela academia. Só foi retomado quando parece que caiu, como diria o Marx, um raio em céu azul. Mas o problema do voto evangélico, não. Esse foi debatido praticamente desde 1989. Portanto, praticamente junto com a Constituição de 88. Mas havia corretamente uma identificação, uma percepção de que esse conservadorismo evangélico nunca havia se expressado como um voto homogêneo. Agora aconteceu. Aconteceu porque o Bolsonaro, aí ele fez uma aliança que deu uma preeminência, uma presença para essas confissões no plano do governo que nunca tinha sido dada. Quer dizer, ele simplesmente levou para dentro do governo, não é? Para, até certo ponto, para o centro do governo. Setores que nunca tinham estado lá e que devolveram na forma de uma extrema lealdade ao Bolsonaro, a ponto de você ver, na época da eleição, pastores marcando jejuns para mobilizar os fiéis na ideia de que era absolutamente necessário impedir a vitória do Lula ou garantir a vitória do Bolsonaro. Nunca vi algo desse tipo, nunca vi esse engajamento. Houve um fenômeno novo que, pela primeira vez, esse voto se tornou efetivamente um voto conservador. Não é? E se você imaginar, se você pensar o quanto essa visão de mundo que está envolvida aí se encaixa com a visão securitária e com a visão que está expressa no agronegócio no interior, você formou um bloco social com uma visão de mundo. Sem contar que o apoio empresarial ao Bolsonaro não se restringe ao agronegócio, mas vastos setores de serviços também se mantiveram alinhados com ele, apesar de que aquilo que eu chamo de fração cosmopolita da burguesia brasileira claramente rompeu com o Bolsonaro a partir da pandemia e se manteve contrário ao Bolsonaro, a meu ver, tendo uma atitude importante, talvez decisiva, quando, em agosto de 2022, declarou que não aceitaria qualquer tentativa de desconhecimento dos resultados eleitorais, atitude que veio em uníssono com a posição da Casa Branca, que mandou um recado muito forte na mesma direção. Em que pese essa parte da burguesia ter se alinhado com a democracia, uma outra parte se manteve com o Bolsonaro até o fim. O que significa a constituição de um bloco suficientemente poderoso para arrastar, inclusive, setores dos grandes centros urbanos que se dividiram para o lado do Bolsonaro. Quando nós olhamos para as pesquisas, a gente vê que a margem não era muito grande, mas o Bolsonaro venceu, por exemplo, nos eleitores que tinham renda de até entre 2 e 5 salários mínimos mensais, familiares mensais. 2 a 5 salários mínimos familiares mensais, que é parte central da classe trabalhadora, né, que votou. Não quero dizer que esse segmento se deslocou por inteiro para o Bolsonaro, não, mas se dividiu com uma certa vantagem para o Bolsonaro, o que explica também o fato que ele tenha alcançado quase metade dos votos, porque não basta o interior. Né? Não basta o interior. Então, nós tivemos a vitória do Bolsonaro, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Belo Horizonte, perdeu em São Paulo. Isso tudo vai compondo, né, um bloco que eu chamei de confederação, porque esse bloco ele se organizou de uma tal forma que, quando emergiram os resultados eleitorais, ele quase expressou, em alguns lugares expressou diretamente, a vontade de se separar do Nordeste. Dizendo, nós não temos nada a ver com aquele país, aquele é outro país. Né? Por isso eu chamei de confederação, numa referência um pouco ousada à Guerra Civil Norte-Americana.
E continuando então ainda nessa discussão que você fez nesse artigo para New Left, só que agora olhando para o outro lado dessa disputa, você argumenta que em torno do presidente Lula se formou uma grande coalizão, ainda que volátil, que no fim se concretizou nos últimos instantes, mas pode ter tido um papel fundamental, como você acabou de falar, para a eleição do presidente Lula. Queria então saber esse outro lado, como que você viu a composição dessa coalizão democrática que permitiu a eleição do presidente Lula? Eu chamei ela, eu resolvi dar o apelido de concertação, usando a referência ao Chile pós-Pinochet, em que os antigos adversários, eu diria que em um certo momento chegaram até a ser inimigos, que eram o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, os dois maiores partidos até o período Allende, inclusive, se uniram na redemocratização. Eu acho um pouco disso aconteceu porque a entrada do Alckmin na chapa do presidente Lula representou a tentativa de aliança com o PSDB. O PSDB propriamente ficou neutro, mas o Alckmin, de certa forma, representa o que nós podemos chamar de espírito do PSDB. Vamos lá. Agora, do ponto de vista mais profundo, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, de um lado, nós tivemos a confirmação do realinhamento de 2006, quer dizer, o lulismo se mostrou plenamente vivo, não é? Foi um grande momento do lulismo, não é? Porque depois de passado por tudo que se passou, quer dizer, impeachment da ex-presidente Dilma, prisão do presidente Lula, governo Bolsonaro, o Nordeste votou em peso no presidente Lula, né? Sem isso, 2022 não teria ocorrido. Essa fidelidade, esse é o realinhamento mesmo, né? E aí eu acho que é preciso dizer novamente, reiterar aquilo que eu creio que a maioria das pessoas deverá concordar comigo. As políticas do lulismo tiveram um efeito. Fenômenos como esse não ocorrem no vazio. A história mostra que não é a retórica, não é todo mundo sabe que o ex-presidente Lula, o atual presidente Lula, tem uma grande capacidade comunicativa, mas não é capacidade comunicativa sozinha, não faz isso. Isso tem base material. Isso tem por trás mudanças que de fato ocorreram, não é? Pois a natureza das mudanças, podemos voltar a elas, mas algumas mudanças ocorreram. Por outro lado, houve um segundo fator também decisivo, né? Porque como a diferença foi muito pequena, tudo contou. E eu acho que para entender esse segundo fenômeno, nós precisamos voltar a essas ocorrências referentes ao que eu chamo de fração cosmopolita da burguesia, que se separou do Bolsonaro durante a pandemia, e a partir daí caminhou na direção de que era preciso derrotar o Bolsonaro. Só que isso foi muito, muito interessante, e eu creio que tenha consequências até hoje, não quis apoiar o Lula. E não apoiou. Não apoiou o Lula. Ficou em torno, buscando um candidato, procurou, até que achou, dentre as possibilidades reais, a Simone Tebet, que era uma figura política que emergiu durante a CPI da Covid, uma senadora até certo ponto pouco conhecida, mas que teve um papel, se destacou e se encaixou nesse papel de representar esse setor da sociedade. Essa decisão de não apoiar o então ex-presidente, atual presidente, foi tão importante que eu acho que ela é explicativa de por que houve 2 turnos. Se essa fração da burguesia tivesse apoiado no primeiro turno, talvez a situação tivesse resolvido no primeiro, porque a Simone Tebet teve cerca de 4%. Esses 4% poderiam ter resolvido a situação. Então, houve uma decisão aí importante, porque se de um lado infletiu-se na direção de derrotar o Bolsonaro, por outro lado, não se infletiu na direção de apoiar Lula, de fazer Lula presidente, entende?
Se correu o risco, o Bolsonaro podia ter ganho o primeiro turno. Não é? Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então vamos para o segundo turno. No segundo turno, não foi uma decisão fácil, porque esse setor da burguesia queria um compromisso do então ex-presidente Lula em favor do que é denominado pela imprensa de responsabilidade fiscal. Na verdade, é uma altíssima restrição na possibilidade do Estado fazer investimento público. É disso que se trata. E o ex-presidente Lula, então ex-presidente, não assumiu esse compromisso. Ele argumentou que ele tinha um passado de responsabilidade fiscal e que era preciso confiar na palavra dele. Esse debate é do maior interesse porque, visivelmente, houve um cabo de guerra ali. Houve um cabo de guerra que ficou até praticamente uma semana antes da eleição, quando, então, ali numa situação muito, vamos dizer, tensa, dúbia, alguns personagens declararam finalmente, não é? Personagens que eu julgo serem representativos desse setor já declararam apoio ao Lula com uma espécie de cláusula de suspensão dizendo apoiamos o candidato Lula acreditando que será executada uma política de responsabilidade fiscal. Foi assim que foi dado o apoio e, finalmente, um apoio que se revelou decisivo porque a diferença foi muito pequena. Então, eu diria que é um bloco muito heterogêneo de apoio e muito atritado, porque na base dessa concertação existe uma divergência fundamental sobre o centro da política econômica que o governo pode tomar, não é? E isso posto, não é, cria uma situação de instabilidade estrutural, por assim dizer, que pode se manifestar mais ou menos, mas vamos dizer, está na base do acordo, notável, né? Notável. E eu creio que foi assim que se chegou a esse quadro. Nem caberia entrar aqui, porque nos levaria para um outro terreno, no papel do chamado Centrão, no papel do Congresso, e que é um capítulo que leva a um outro problema, que eu acho que também está colocado em termos estruturais, que é o problema do semipresidencialismo. Bom, André, então, para encaminhar a nossa conversa já para os seus momentos finais, eu queria puxar um ponto que apareceu no fim dessa sua última resposta, que é a questão da responsabilidade fiscal, do teto de gastos e do comportamento do presidente Lula com relação a essas questões. Você publicou, junto com o professor Fernando Rugitsky, na Folha de São Paulo, em junho do ano passado, um artigo em que vocês antecipavam a centralidade desse tópico no governo Lula, mas não só, mas para o futuro da democracia no Brasil. Eu queria então te perguntar por que essa questão da responsabilidade fiscal, do teto de gastos, é tão central, não só para o governo Lula, mas para a própria democracia no Brasil. Porque é em torno dela que está se dando o debate a respeito do que o governo poderá fazer. No fim, é disso que se trata, porque como uma parte da política econômica agora está na mão do Banco Central, que se tornou independente durante o governo Bolsonaro, o governo não tem mais ingerência sobre o Banco Central, o que resta ao governo fazer é investimento público. E o investimento público, como me parece ficou claro na experiência norte-americana com o presidente Biden, digamos, a chave de uma possível mudança que parece estar acontecendo nos Estados Unidos, porque o governo Biden conseguiu, ainda que com algumas restrições e alguns adiamentos, conseguiu que o Congresso aprovasse uma verba significativa para fazer
investimento, como foi falado antes. No caso brasileiro, o teto de gastos era muito restritivo e o que se percebia, o que se percebeu ao longo da campanha é que essa fração cosmopolita da burguesia, que acabou sendo importante para o resultado final, gostaria que essa restrição permanecesse, né? E estava contrariada, porque, na realidade, o governo Bolsonaro rompeu com o teto de gastos em 2022 para ganhar a eleição, para tentar ganhar a eleição. Então, acho que, digamos, respondendo de maneira simples, esse é o motivo pelo qual esse assunto é central. Tá. E então acho que, concluindo a nossa discussão, depois desse longo passeio que nós fizemos pelo cenário internacional, pelo que aconteceu no Brasil, por esse dilema que hoje está aparecendo, essa questão do teto, da responsabilidade fiscal, e mantendo um pouco a tradição das entrevistas, eu queria te perguntar, olhando para o futuro, tendo em vista tudo isso, como que você vê os desafios principais do governo Lula nesses próximos 3 anos? E mais ainda, como eu ressaltei na questão anterior, nisso que se volatilizou um pouco no Brasil e que se ameaçou consideravelmente, que é a nossa democracia. Eu escrevi um novo artigo com o professor Rujitsky, que é a continuação do anterior, que vai sair agora, no qual nós discutimos um pouco o que aconteceu ao longo de 2023. E eu diria que daria para assinalar dois momentos. O primeiro momento é, na verdade, um pouco anterior à posse do presidente Lula, quando ele negociou com o presidente da Câmara a aprovação da PEC da transição, que garantiu uma verba extra acima do teto de gastos, com a qual ele pôde manter o auxílio emergencial que se transformou no Bolsa Família de R$600, mais R$150 por criança até 7 anos, o que significa um aporte grande para as famílias da base da pirâmide social brasileira, sobretudo as que estão no Nordeste e sobretudo no interior do Nordeste, porque quanto mais distante dos centros, menor é o custo de vida e, portanto, este recurso passa a ter mais possibilidade de aliviar as carências. Essa, digamos, de alguma maneira, esse movimento do então ex-presidente, atual presidente Lula, muito rápido, né, que aconteceu praticamente logo depois da vitória e antes da posse, por assim dizer, deu uma folga inicial para o governo, pensando também que ele se somou aos gastos que já vinham por parte do governo Bolsonaro, que ativaram a economia. Então, nós entramos numa onda de crescimento, algum crescimento, que pode resultar, como tem se previsto, em 3%, que é um crescimento que nós não tínhamos desde 2013, se não me engano. Se não me falha a memória, foi o último ano que nós tivemos um crescimento são 10 anos, sem um crescimento de 3%, que não é um crescimento extraordinário, mas é algum crescimento diante de uma economia, de certo modo, estagnada, né? Num país construído pela metade, como eu disse, se nós falarmos em 3% na Alemanha, aí eles ficam contentes, né? Mas aquele é um país completamente construído, é um país que terminou, não é? Quer dizer, as pessoas fundamentalmente poderiam ter tudo se houvesse uma distribuição equânime, tudo que, vamos dizer, precisam de essencial. Não é o caso brasileiro. Bom, o segundo momento ainda não foi concluído, é o do arcabouço fiscal, em que nós pensamos que foram feitas as concessões
que o capital exigia. Quer dizer, é um plano bastante restritivo também, e que, se aprovado da maneira como originalmente se apresentou, vai trazer dificuldades para o governo a partir do ano que vem. Na nossa interpretação, esse foi o motivo que levou o ex-presidente Lula a declarar no final do mês de outubro que o déficit não precisava ser zero, criando uma tensão em relação ao que havia sido combinado, por assim dizer, com o capital. Depois houve um aparente recuo, mas, na verdade, eu creio que com aquele movimento se criou uma espécie de suspensão, na qual sabe-se que talvez aquilo não seja viável. Não seja viável de que ponto de vista? Dentro do seguinte raciocínio. Não está em discussão, aparentemente, no plano orçamentário, que é, repito, aquilo que o governo efetivamente pode fazer, aquilo que ele controla, não está em pauta nenhum projeto de transformação profunda. Não é? Os problemas fundamentais do país, por exemplo, segurança pública, ou enfim, a própria construção de um sistema de saúde universal, que está na Constituição, mas nunca se completou, e assim por diante, ou problemas mais de base, como é o saneamento, todas essas questões não estão contempladas. Não é? Mas, além disso, se mantida a forma que foi originalmente apresentada da proposta, é possível que o governo se veja numa situação difícil nas eleições municipais, porque já está se prevendo um crescimento menor para 2024 e, digamos, o Brasil vem arrastando, não é, uma situação social muito negativa. Quer dizer, depois do período lulista, que, a meu ver, se encerra em 2014, porque o segundo mandato da ex-presidente Dilma já não foi, já foi o começo da desmontagem, né? Antes mesmo do impeachment, e depois veio o impeachment, o teto de gastos, a reforma trabalhista e assim por diante. Nós começamos a viver um retrocesso que, até certo ponto, engoliu uma parte daquilo que o lulismo havia feito. Não tudo, por exemplo, a Bolsa Família sobreviveu com alguma dificuldade ali em certos momentos do governo Bolsonaro, que, como o governo Trump não queria fazer, né, mas acabou fazendo o contrário do que imaginava em função da Covid. Né? Nesse sentido, o processo foi muito parecido no Brasil. Mas, enfim, nós vivemos uma situação de retrocesso social com uma população, como eu disse, metade historicamente desintegrada, que, quando esse retrocesso representa a volta à pobreza, em alguns casos à miséria, e uma situação geral de degradação. Então, diante disso, qualquer digamos, perda, não é? Por exemplo, perda de dinamismo, esse certo dinamismo que foi alcançado no ano de 2023, a perda disso representa possivelmente alguma perda no emprego, que teve alguma recuperação no último período do Bolsonaro e segue agora. Tudo isso pode cobrar um preço político. Né? E esse preço político vai acabar num lugar que é o debate sobre a democracia. Aqui eu preciso fazer um parênteses, né? Parênteses que vou aproveitar a oportunidade para fazer, porque é muito relevante. A decisão do TSE de considerar o ex-presidente Bolsonaro inelegível até 2030 é da maior importância, porque com isso o Brasil resolve um problema que os Estados Unidos não conseguiu resolver, que é a democracia se defender, no sentido de que
uma corrente política que age contra a democracia não pode continuar tendo os mesmos direitos daqueles que agem democraticamente, né? Isso é uma questão muito séria e muito estrutural, porque a democracia, pela própria natureza do regime, tem dificuldade para se defender, né? Mas ela tem que se defender. E, com isso, esse setor antidemocrático, ele está passando por um momento de indefinição. Não há, na minha opinião, nenhum candidato natural ao posto do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem aspectos carismáticos. Ele dialoga com setores da população, ele dialoga com camadas populares, ele tem uma comunicação, uma linguagem, e ele organizou em torno de si aquele bloco sobre o qual nós conversamos antes. Então, tudo isso cria também uma incerteza no caso brasileiro, mas nesse caso uma incerteza positiva, porque pode ser, né, que o ímpeto antidemocrático tenha sido, por assim dizer, congelado por um tempo. Isso é algo que é um elemento conjuntural, mas que tem que ser dito. Por outro lado, a eleição de 22 e o que veio depois mostra que esse sentimento conservador, em parte da sociedade brasileira, está inteiramente mantido. Inteiramente mantido. Então, pode ser que não surja uma candidatura antidemocrática, do porte da que seria do Bolsonaro, mas pode ser que surja uma candidatura conservadora competitiva, porque, volto a dizer, o impulso conservador, esse está de pé, né? O que está em questão é o projeto autocrático, esse ficou, a meu ver, abalado pela inelegibilidade. Eu estou dizendo tudo isso e fecho então o parênteses, porque eleição, democracia é um jogo competitivo. Você não pode analisar uma força só, você tem que analisar as outras também. Então, o governo pode vir a ter dificuldades, mas nós não sabemos como é que vai se estruturar o outro lado. Eu estou me referindo àquilo que é, nesse momento, para onde para onde tende a confluir o olhar político referente a 2024. Eu só queria dizer mais uma palavra, sem querer me alongar demais, mas que, se eu não disser, vai ficar faltando aqui na análise, que é o problema do Congresso. O Congresso está passando por uma transformação que, se não me engano, vem pelo menos da presidência do Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados, que é o seguinte: o Congresso, a Câmara dos Deputados mais especificamente, parece que veio se encaminhando na direção de governar o Brasil. E eu creio que talvez uma razão para isso esteja na própria Constituição, porque nós não podemos esquecer que a Constituição ela foi feita para o parlamentarismo, que depois perdeu. Então, ela é uma estrutura parlamentarista num regime presidencialista, ou seja, é uma estrutura que foi feita para fortalecer o Congresso Nacional. E você vê que as presidências vêm se sucedendo desde o Eduardo Cunha, e todas elas têm a mesma marca, porque Eduardo Cunha ele foi uma peça-chave no impeachment da ex-presidente Dilma, né? O impeachment era um movimento morto em dezembro de 2015, quando ele decidiu unilateralmente, que é uma prerrogativa do presidente da Câmara, fazer com que o processo chegasse ao plenário, e com isso reviveu todo o processo, que acabou resultando num impedimento sem crime de responsabilidade, na minha opinião. Depois o Rodrigo Maia, se nós lembrarmos do período, ele praticamente governou, falava-se até em parlamentarismo branco, né? Isso chegou ao ponto de que o ex-presidente Bolsonaro compreendeu que ou ele fazia um acordo com a Câmara dos Deputados ou ele não conseguiria continuar. E ele praticamente entregou o governo fazendo uma aliança com o líder do Centrão, que era o Arthur Lira,
que se revelou um excelente operador, como foram também, diga-se de passagem, Eduardo Cunha e Rodrigo Maia. E disso tudo resultou o orçamento secreto, que é uma forma da Câmara governar sem ter que prestar contas do que está fazendo. E o orçamento secreto, eu acho que ele está no ar, porque houve uma decisão tornando essa figura inconstitucional por parte do STF, mas na negociação que foi feita depois da eleição do presidente Lula, aparentemente, essa minha interpretação, houve um acordo do seguinte tipo: vamos fazer o seguinte, a gente não põe para funcionar o orçamento secreto tal como ele havia, mas a gente deixa aberta a possibilidade de que isso ocorra caso a caso, e nós vamos negociar caso a caso, e é isso que está acontecendo. E está se verificando a dificuldade dessas negociações, o que me faz pensar que a Câmara não abriu mão desse projeto de governar o Brasil. E eu queria, não sei se estamos no final, mas eu queria mencionar o fato de que eu acho que a hipótese do semipresidencialismo continua no pano de fundo da questão do regime no Brasil. Em outra conversa falaremos mais do assunto, porque é um assunto extenso, mas isso não é algo menor, não é? Que também precisa ser levado em conta para a gente entender o conjunto do que está acontecendo hoje no Brasil. São realmente vários elementos. Acho que essa conversa que eu gostei bastante, levantou muitas questões. Certamente nós poderíamos desenvolver ainda mais. Só que chegou a hora de concluir mais uma entrevista. André, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, conversado com a gente. E a você que acompanhou essa conversa até aqui, meu muitíssimo obrigado. Fique ligado, porque nós continuaremos com mais entrevistas aqui no canal da Terra Redonda. Muito obrigado.